Olá, amigos, boa noite a todos. Estamos aí em mais uma quarta-feira de estudos e aprendizado para todos nós. Inicialmente, lembrando os irmãos aí do telefone, do WhatsApp, quem estiver entrando a primeira vez. Esse telefone, ele funciona só o WhatsApp, ele é institucional, para qualquer dúvida que se tiver, algum questionamento, alguma sugestão de tema, e também, principalmente, para você encaminhar nomes para tratamento, que fazemos aqui hoje, na quarta-feira, e também encaminhamos para a nossa instituição nas segundas-feiras, que lá nós temos um trabalho presencial, aqui em Sobradinho, na quadra 4, área especial número 3, todas segundas às 20 horas. Temos o trabalho tradicional da instituição, com reunião pública, passe, tratamento à distância, vibrações, né? Tratamento desobsessivo, cromoterapia. Então, esse telefone é importante você tê-lo para que você possa estar encaminhando nomes para aquelas pessoas que muitas das vezes não têm condições de frequentar presencialmente. O nosso trabalho é na segunda, presencial, e aqui hoje, como você está participando, através desse estudo, e toda quarta-feira trazemos um tema no qual vocês podem estar participando. Lembrando que quando divulgarmos, né, esse momento, esse trabalho, não precisa de link, basta entrar no YouTube, né, toda quarta-feira às 20 horas, e digitar GER Sobradinho. GER é as iniciais do nome da nossa instituição, Grupo Espírita Regeneração. GER Sobradinho, automaticamente você então consegue acessar o nosso estudo como hoje. Bom, sempre fazemos uma prece inicial e sempre iniciamos com um trecho do Evangelho no qual nós escolhemos uma passagem de Jesus que está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 25. Faremos uma oração, em seguida vamos voltar aqui na sequência do nosso estudo. O título do nosso estudo de hoje é Quitação. Lembrando que todos nós estamos num processo, caminhada, no qual nós já entendemos que estamos num mundo de prova e expiação e que estamos vivendo provações, dificuldades, expiações. E o sentido dele é quitarmos essas dívidas. Então, o estudo de hoje vai nos mostrar os mecanismos, né, que sejam possíveis a quitação das nossas dívidas, dos nossos erros. Escolhemos essa passagem, então, de Mateus, que fala assim: Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele,
para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial de justiça e te encerrem na prisão. Convidamos a todos a elevarmos nossos pensamentos ao plano superior. Amado Mestre Jesus, te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos dessa oportunidade de juntos estudarmos através da palavra amiga dos Espíritos, mais uma passagem do Teu Evangelho para a nossa compreensão e para nosso entendimento, nos ajudando na nossa caminhada, na nossa trajetória reencarnatória, de provas, expiações, de dificuldades, a fim de que possamos sermos úteis, não só no equilíbrio de nossas necessidades, na correção dos nossos erros, como aproveitando o momento de auxiliarmos aquele que mais necessita. Que a tua paz e o teu amor permaneça conosco agora e sempre. Graças a Deus. Muito bem, amigos. Vamos então dar sequência a esse estudo, no qual nós colocamos o nome de uma lição de Emmanuel que está lá no livro Justiça Divina. Então, nós pegamos o livro, o Emmanuel tem um livro psicografado pelo Chico Xavier, e esse livro chama Justiça Divina. Na lição número 14, tem essa lição intitulada Quitação. Muito bacana para a gente refletirmos. Sempre estamos trazendo uma mensagem, né, da espiritualidade, a fim de meditarmos, refletirmos. E são lições do nosso dia a dia, de nossas necessidades, para que possamos, através de uma orientação segura, nortearmos a nossa vida, nossa existência, para melhor conduzirmos, fazendo útil, né? Fazendo com que a nossa existência seja útil, surta efeito em relação à espera da espiritualidade superior, que espera de nós uma correção dos nossos erros, uma quitação, a fim de que possamos estar galgando escalas evolutivas maiores e melhores, para que ao findar de nossa trajetória aqui na Terra, no qual seremos chamados pelo processo do nosso desencarne, no qual vamos voltar à vida verdadeira, a vida de origem, que é o mundo espiritual, possamos estar em melhores condições. Então, na sequência aí, nós vamos iniciar a lição de Emmanuel, no qual o título é Quitação. Olha só o que Emmanuel fala para nós. Todas as contas a resgatar, essa conta ele está falando da nossa necessidade provacional, expiatória. Todas as contas a resgatar pedem relação direta com credores e devedores. Lógico, se eu devo algo para a vida, para o próximo, eu vou estar tendo uma relação com ele. Ou seja, eu vou estar próximo, eu vou estar perto, eu vou conviver. Aí essa convivência mais próxima ou não vai depender da circunstância da programação e da necessidade. Por isso, temos uma convivência muito mais ampla dentro do campo familiar, no ambiente de trabalho, nas nossas instituições que frequentamos, na nossa moradia, circunvizinhança, ou seja, no nosso ambiente de estudo, escola, né, trabalho, como nós já colocamos. A vida nos coloca no lugar em relação com as pessoas que temos dívida. Ah, Guará, nós só temos dívida? Não. Dentro do mecanismo reencarnatório, nós vamos ter aqueles espíritos que nós já conquistamos como família espiritual. É um professor, é um companheiro de trabalho, é um companheiro da instituição que frequentamos, é um ente familiar. Ou seja, nós reencarnamos com todos esses amigos que já conquistamos no campo familiar e aqueles que nós temos dívida a resgatar. Em cima da programação reencarnatória, vai haver então as conjugações
na nossa convivência, na nossa relação de vida. Por isso que Emmanuel fala que todas as contas a resgatar, todas as dívidas que temos a reaver, pedem relação direta entre credores e devedores. Temos falado aqui, nos nossos estudos, e nunca me canso de repeti-los, de que nós não estamos no lugar errado, nós não estamos no momento errado, nós não estamos aqui por acaso, nós não estamos na família errada, nós não temos o nosso pai, a nossa mãe, nosso filho, nosso irmão, nosso, por acaso. Nós não estamos na instituição por acaso. Nós não estamos convivendo com trabalhadores, com aqueles que trabalham conosco por acaso. Não. Existe uma lógica na vida no qual a espiritualidade superior coordena, no qual Jesus tem todo o controle do nosso planeta reencarnatório, do nosso planeta Terra. E a espiritualidade ela é muito disciplinada. Um livro para ter uma pequena ideia. Uma pequena ideia. É um livro muito comum, muito famoso, muito falado, que é O Nosso Lar. Quando você lê lá o livro Nosso Lar de André Luiz, você vê a organização que é o nosso lar. A disciplina, a hierarquia. Nós estamos falando de uma colônia transitória. Uma colônia de passagem. Uma colônia transitória. E uma colônia que está muito próxima à Terra. Para quem não sabe, tem lá um livrinho chamado Cidade no Além, falando do nosso lar, que essa cidade é o nosso lar. O nosso lar está no Rio de Janeiro, uma colônia localizada no Rio de Janeiro, especificamente na cidade de Campos. E quando você estuda, lê, olha o desenho que tem nesse livro Cidade no Além, falando exclusivamente do nosso lar, as bases do nosso lar estão no umbral. Estão fincados aqui na Terra e no umbral. Então, uma colônia que está próxima. E quando você lê o livro, você vê a maravilha que é a colônia nosso lar. Então, imagina as outras que estão acima do nosso lar. Então, nós precisamos entender que reencarnamos juntos. Quando desencarnamos, voltamos para o mundo espiritual, para nossas colônias, todas as colônias. Nós estamos ligados a alguma delas? Nós viemos de alguma colônia? Né? E falamos do nosso lar devido à sua organização, que é o livro mais conhecido, mais próximo de nosso entendimento. Então, para mostrar como que a espiritualidade é disciplinada, é organizada. Então, meus irmãos, nada, absolutamente nada que ocorre conosco é por acaso. Não é por acaso. Os acontecimentos do nosso dia, da nossa vida, das relações que temos com aqueles que convivemos, não é por acaso. Ela tem um sentido, ela tem um objetivo. Emmanuel, na sequência, ele fala assim: é por isso que te vês frequentemente na terra diante daqueles a quem deves algo. Por isso que nós temos problema dentro do ambiente familiar, nós temos problema dentro do ambiente de serviço. Eu estou falando de convivência. Não é problema do trabalho específico que você executa, não. É a nossa convivência. Nós temos problema com o familiar. Às vezes você tem uma aversão ao seu pai, à sua mãe, a seu filho, a seus irmãos. É. Porque nós temos dívida um com o outro. Estamos juntos é porque nós temos dívidas um com o outro. Já explicamos, muitas das vezes a espiritualidade faz uma programação no qual temos um equilíbrio, onde parte desse grupo que convivemos, nós temos uma boa relação. Porque a vida vai nos dando momentos de alegria, vai nos dando suporte,
espiritual, energético, fluídico, que muitas das vezes não vem tanto do plano espiritual como na nossa convivência um com o outro. É por isso que você se sente bem quando está perto de alguém. Estou falando de relação amorosa, não, né? Campo conjugal, não. A relação a dois, independente das condições, não. Nós sentimos bem. A gente fica feliz em conviver um com o outro. Tem pessoas que não precisa abrir a boca, não precisa falar. Você gosta de estar perto. Porque nós já construímos uma relação de amizade espiritual, no qual nós estamos falando e dando o nome de família espiritual. E qual é o objetivo quando nos encontramos e convivemos com aquele que nós temos dívida? É ampliar, resolver, quitar nossas dívidas para termos uma convivência fraterna com esses que ainda estamos endividados. E isso vai acontecendo ao longo das existências, ao longo da vida. Então é importante esse estudo para que nós possamos compreender esse mecanismo que a vida vai nos colocando, vai jogando conosco, para que a gente possa cumprir com a nossa promessa de resgatar essas dívidas, de quitar determinados compromissos. E quando a gente não está bem compenetrado nessa função, a gente acaba conseguindo umas dívidas. E vamos protelando isso não só na vida atual, como em vidas futuras. Emmanuel, na sequência, né, da lição lá do livro Justiça Divina, ele fala: no lar ou nas linhas que o margeiam, porque não é só no lar. Margeio porque nós convivemos em vários ambientes. Vizinhança, trabalho, instituição que frequentamos, ok? Então, no lar ou nas linhas que o margeiam, é fácil reconhecê-los quando entregas desinteresse e dedicação, recolhendo aspereza e indiferença. Então, na convivência ali você sente que não tá bacana, que não tá bom, que você sente que não casa os campos vibratórios. Então, isso é evidente, não é do nada. Tem pessoas, é verdade, que temos impressões erradas. Ah, eu vi o fulano ali, não gosto dele, mas às vezes na hora que você vai conviver, você sente bem. Você tira aquela primeira impressão, porque o que importa é essa convivência, é você conhecer. No momento que você troca esses campos energéticos, independe da distância, naturalmente, você então passa a entender, a conhecer, e muitas das vezes esse campo ele é propício ao seu jeito de ser, ao seu campo energético, ao seu campo mental. Mas quando não, acontece isso. Aspereza, indiferença, naturalmente. Por isso que ele fala, quando entrega desinteresse e dedicação. Por isso, porque é natural, não é forçado. Você sente sem esforço nenhum. Muitas das vezes, sem ter feito nada ali, naquele momento de convivência. Então, isso são sinais que nós temos alguma coisa a reajustar com aquela pessoa, com aquele ambiente, condição que você está sentindo. Muito bem. Muitas vezes, segue Emmanuel, muitas vezes trazem nomes queridos no recinto doméstico. Olha só. E assemelham-se a impossíveis verdugos, apressando-te o coração nas grades do sofrimento. Então, muitas das vezes, trazem nomes queridos no recinto doméstico e assemelham-se a impassíveis verdugos, apressando-te o coração nas grades do sofrimento. Por isso que nós precisamos conviver, relacionarmos,
para que a gente tire essas primeiras impressões que na convivência você passa aí a conhecer. Olha o que ele fala na sequência, como ela é legal. Em muitos lances da estrada, são amigos a quem te dás, sem reserva, e que te arrastam a dificuldades de longo curso. Então, são dois pontos importantes a entendermos. A verdade é que na convivência, você vai identificando aqueles que já compõem a sua família espiritual, compreende? Que é aqueles que se sente bem, que sente prazer em conviver, e há aqueles que vão te arrastando, você vai na convivência, vai conhecendo, e você vai vendo nas particularidades essas aversões que vão se construindo. É fácil entender isso. Para aqueles que são casados, que passaram por aquele processo de namoro, alguns noivado e casamento, lembra. Emmanuel até discute isso no livro Vida e Sexo, livrinho de Emmanuel, recebido pelo Chico Xavier, Vida e Sexo, espetacular sobre os campos familiares. Lá, Emmanuel chega a falar que o namoro é um momento de encanto, é um momento de conhecer um ou outro e é um momento de encanto. E que muitas das vezes, quando aquilo progride para um casamento, começa aí depois os choques que você passa a conviver, passa a conhecer, passa a descobrir aqueles costumes que não apareceram no namoro, no noivado. Emmanuel coloca isso lá no livro Vida e Sexo. Então a mesma coisa colocado aqui, guardadas as suas devidas proporções. Você não precisa chegar no matrimônio, numa convivência dessa natureza. Mas a convivência vai nos mostrando quem são os personagens daquela convivência verdadeiramente. É verdade? Então é como ele fala aqui, ao longo do longo curso, ao longo do tempo, ao longo da convivência, você vai vendo, né? Tirando aquelas impressões que podem ser positivas e continuarem sendo impositivas, como podem ser positivas e se tornarem negativas, ou vice-versa. Você tem aquela primeira impressão negativa e a convivência desfaz aquele campo. Ou aprofunda e prossegue naquele sentimento. Então é importante a gente entender isso. Aí nós vamos abrir um parênteses aqui, nessa lição do livro Justiça Divina, e eu vou ler um trechinho, são duas imagens que eu vou colocar do livro Ideal Espírita, para nos ajudar. Depois eu retomo a lição de Emmanuel. Então, lá no livro Ideal Espírita, você vai ver a criatura. Apareceu aí? Vamos lá? Isso. A criatura em si não é apenas a soma das próprias realizações, mas também o produto de débitos inumeráveis para com o grupo a que pertence. Olha que interessante. Cada um deve incalculáveis tributos às almas com quem convive. Esse texto já está em outro livro, intitulado Ideal Espírita, que é na lição 86. É um outro livro recebido pelo Chico, Ideal Espírita. A criatura em si não é apenas a soma das próprias realizações, mas também o produto de débitos inumeráveis para com o grupo a que pertence. Cada um deve incalculáveis tributos às almas com quem convive. Tá vendo aí? Então, é a confirmação de que não tem como. Por isso que você vai ver relatos onde você convive. Onde você convive. Diariamente. Em casa, na rua, né, na sua vizinhança, no trabalho, na instituição. Não é porque você está na instituição religiosa que você não tem as aversões. Ué, somos espíritos em processo evolutivo. Temos que nos encontrar. Assim como você encontra o seu par perfeito, né, no seu matrimônio, muitas das vezes
você se encontra em determinado ambiente, muitas das vezes você conhece o seu parceiro na instituição, casa, no ambiente de trabalho, na vizinhança que se convive, porque a vida vai dando um jeito e vai fazendo com que esses personagens se encontrem. Assim mesmo vamos encontrar aqueles que temos dívidas, resgates, ou temos a alegria, né, a bondade divina de encontrar aqueles que nos dão apoio e o classificamos como verdadeiros amigos. E na sequência, então, o Emmanuel fala, encerrando esse trechinho que eu peguei desse livro, a dívida importa em compromisso. E compromisso significa resgate natural. Resgate natural, olha o que Emmanuel está falando. Ou compulsório, que não tem jeito. Tem situações que você não consegue fugir. Você está preso àquela circunstância. Todos somos devedores uns dos outros. Estamos no mesmo patamar evolutivo. Estamos na mesma circunstância, por isso que nos encontramos. Temos dívidas uns com os outros. E são compromissos que ele chama aí de resgate natural. E aqueles compulsórios. Por que compulsório? Porque tem hora que você não tem como fugir. Como é que você exclui o seu filho de um processo desse? Aquelas pessoas que estão presas a determinadas condições físicas e que dependem do outro. Quantas vezes a gente fala, né, vê, ouve isso e a gente mesmo às vezes está falando, eu não gostaria de no final da minha vida eu ficar preso a uma cama dependente de alguém. Depende daquilo que está reservado no campo provacional para nós e para aquele que vai cuidar da gente. É isso que ele chama de compromisso, né? Compulsório. Tem coisas que não tem como fugir. Não tem como faltar aquele, né, aquela situação. Então é muito importante esse nosso entendimento para que possamos compreender que a vida ela é perfeita. Ela faz com que nos encontremos onde quer que estejamos. Não adianta você mudar de estado, mudar de trabalho, mudar de escola. Muitas vezes você foge da família, não é? Quantos e quantos casos eu passei minha vida ouvindo, fulano casou porque queria sair de casa. Aí quando constitui um lar, processos retomam em outras circunstâncias. E muitas das vezes a vida dá tanta lição que dependendo do caso, você volta para o ambiente familiar. Eu tenho uma colega que odiava a convivência com seu pai porque ele era alcoólatra. Odiava. Um pavor pelo pai ser alcoólatra. E ela me afirmou que apressou seu casamento para sair de casa. O que aconteceu? Ela vai e casa com o alcoólatra. O marido se torna um alcoólatra ao longo da sequência da sua vida. Então tem coisas que a vida nos coloca em situações que não tem como fugir. Compromisso, resgate compulsório. Então existe o resgate natural, que a contingência da vida vai colocando, e tem aqueles casos que não tem como você fugir. Não tem como você escapar. Então, isso nos prova que a vida é perfeita. Ela sempre nos coloca no lugar certo, no momento adequado, no momento certo e com as pessoas que a gente precisa estar. Vamos voltar à lição anterior. Pegamos esse trechinho só para a gente ver que confirma. Emmanuel fala de outra Maria em outro livro, confirmando essa situação de encontro com aqueles que nós devemos. E ele então prossegue na lição anterior, né? Em várias ocasiões, são pessoas das quais enxugastes as lágrimas, situando-as na intimidade da própria vida, e que de inesperado
que agridem a confiança com as pedras do desapreço. São convivências que ao longo do curso da vida, elas vão se mostrando verdadeiramente quem são. É igual aos nossos filhos quando chega na puberdade. Nós já vimos que existem as fases do nascimento aos 7 anos, aos 14 anos, aos 21 anos. Quando o menino chega aos 14 anos, ele incorpora a expressão que eu gosto de usar, tá, gente? Ele incorpora a sua verdadeira personalidade de vida anterior, que foi construída dentro do processo reencarnatório e que soma à vida passada. Por isso que o menino na puberdade, ele se mostra quem é. Muitas das vezes você fez toda aquela dedicação, você deu todo aquele carinho, atenção, amor, mas ele parece que não absorve. Parece que ele não absorve. Ele vai se mostrar uma pessoa totalmente diferente. Às vezes a gente vê muito entre nós, né? Falando, nossa, não sei quem que fulano puxou, né? Em relação ao pai ou à mãe. Porque nós não passamos isso para ele. É porque o espírito, ele assume uma personalidade própria, que é dele. Então a prova também, isso são só exemplos para a gente poder entender que esse processo acontece na convivência com as pessoas em qualquer ambiente, lar, vizinhança, trabalho, instituição, escola. E muitas das vezes não tem como a gente fugir, tá bom? Na sequência, Emmanuel fala assim, ó, noutras circunstâncias, são companheiros de experiência que, de súbito, se transformaram em adversários gratuitos do teu caminho, utilizando-se em toda parte. Acontece. Acontece. Porque ao longo da convivência, esses processos vão se exteriorizando. E você passa a ter. Por isso que os casais, muitas das vezes, começam bem e ao longo da vida vão tendo problemas de convivência. Né? Não, só casar, eu estou pontuando assim para a gente poder fixar e entender. Mas é qualquer tipo de convivência, qualquer ambiente que você viva. Não é só no campo familiar, em qualquer local. Então, poxa, eu convivia com fulano, olha como é que ela está tão diferente agora, tá? Então vai. São situações da vida que podem acontecer e que vão confirmando, né, gente? Com esses acontecimentos que a gente vai avaliando e refletindo, poxa, realmente aconteceu comigo, né? A gente vai refletindo e vai vendo. E Emmanuel nos traz uma lição verdadeira. Ele prossegue assim, então. Entretanto, se defrontado por semelhantes problemas, olha o que ele já detectou esse tipo de problema de convivência, é indispensável te municies de amor e paciência. É os recursos que ele está oferecendo. Ó, detectou o problema? Se mune, se prepare no campo do amor e da paciência, da tolerância e da serenidade, para desfazeres a trama da incompreensão. Tem como mudar esse quadro. É isso que Emmanuel está falando. Ele vem falando do que acontece, tá? Agora ele está mostrando o que fazer quando nos depararmos com essa situação. Quando esse processo iniciar, seja ele em qualquer tempo, em qualquer local, em qualquer pessoa da sua convivência. Municie-se, absorva, se prepare, esteja munido, preparado para isso, no campo do amor, da paciência, da tolerância e da serenidade, para desfazermos a trama da incompreensão. É um processo que existe e que tem como resolvermos. É isso que ele está colocando. Aproveita a vida. Aproveita a trajetória reencarnatória. Porque foi feito para isso. Se nós não estamos no lugar errado, se nós não estamos convivendo com pessoas erradas, que não deveria, ora, temos que tem um objetivo. E Emmanuel agora está mostrando que é possível
resolvermos, ao menos amenizarmos, dar o ponto inicial para que possamos fazer valer todo esse programa reencarnatório que nós recebemos ao longo da vida. Ele vai adiante e fala: guarda a consciência no dever lealmente cumprido. Consciência. Muita gente me pergunta, como é que eu sei que se eu estou no caminho certo? Como é que eu vou saber o que eu tenho que fazer? Tá aqui, ó. Guarda a consciência no dever lealmente cumprido e age o que houver. Revela os golpes com que te firam. Releva os golpes com que te firam, ofertando-lhes o melhor sentimento, a melhor ideia, a melhor palavra e a melhor atitude. Espetacular. Muitas das vezes a gente quer revidar com a mesma moeda. Me espezinhou, eu também vou espezinhar. Me maltratou, eu também vou maltratar. Não é isso que Emmanuel está sugerindo. Guarda a consciência no dever lealmente cumprido. Esse é o segredo. Consciência tranquila. Consciência tranquila dos nossos atos. Guarda a consciência no dever. E haja o que houver. Repete aí, Mateus, por favor. Haja o que houver. Releva os golpes com que te firam. Não pague com a mesma moeda como no linguajar popular. Releva os golpes com que te firam, ofertando-lhes o melhor sentimento. Olha só. A melhor ideia, a melhor palavra, a melhor atitude. Tudo. Palavras, ações, pensamento, sentimento. Porque isso tudo fere. E haveremos de responder lá na frente por tudo isso. Primeiro porque estamos bloqueando um programa divino, espiritual destinado para nós. E ele fala, água cristalina, pingando gota a gota, converte o vaso de vinagre em vaso de água pura. Porque, não adianta, já tentei, não deu certo. Eu já fiz tudo que estava ao meu alcance e a pessoa não melhorou. Não importa a reação do outro, a conduta do outro. O que importa é o que nós estamos fazendo. Persistência. Não deu certo, repete, faz de novo. Aqui Emmanuel está falando aqui, ó. Água cristalina, põe aí, Mateus. Água cristalina pingando, gota a gota, converte o vaso de vinagre em vaso de água pura. Vai dar certo. E ele conclui assim: e se depois de todos os seus gestos de fraternidade e benevolência, depois de tudo isso, toda tentativa sua, ainda te persegue ou te injuriam, abençoa-os em prece e continua adiante, fiel a ti mesmo, na certeza de que humildade, na hora da crise, é nota de equitação. Olha que espetáculo a lição de Emmanuel. Eu sou apaixonado pelas lições dele. Ele mostra a situação, falou, reconheceu? Vamos fazer assim agora. São lições vivas para a nossa vida. E ele, quando ele fala isso, ele prevê que pode não acontecer. Vamos repetir aí, ó. E se depois de todos os seus gestos, todos os teus gestos de fraternidade e benevolência ainda te perseguem ou te injuriam, abençoa-os em prece e continua adiante, fiel a ti mesmo, na certeza de que humildade, na hora de crise, é nota de equitação. Nós desvencilhamos da nossa dívida. Muitas das vezes o problema não é resolvido, mas o problema passa a ser do outro, não nosso. Porque fizemos a nossa parte. É isso que ele está falando. Não se perdeu tempo, não.
Não se perdeu tempo, não. Você muitas vezes vai quitar. Quando ele fala humildade, tá com todo esse movimento, você vai quitar a sua dívida. O problema passa a ser daquele outro que vai ficar devendo. Mas tem que ter a consciência tranquila. Por isso que ele falou lá: guarda a consciência no dever lealmente cumprido. Porque aí você vai realizar a tua parte. Lembra que a vida vai cobrar individualmente. Olha na lição que nós achamos aqui em Palavras de Vida Eterna, para a gente poder entender isso, para finalizar o nosso estudo. Está lá na lição número 170. Palavras de Vida Eterna, outro livraço que o Chico psicografou. Na lição 170, olha que espetáculo, olha o trechinho que eu peguei. Apesar de todos os palpites antagônicos acerca do teu esforço e de conduta, entra no imo da própria alma, observa da tua alma, de você, entra lá dentro da tua intimidade. Observa se a sinceridade te preside as resoluções e os atos. No foro íntimo da consciência. A consciência sua está tranquila? Tu fez tudo que estava ao teu alcance? É isso que ele está falando. E ele prossegue. E se te reconheces diante do Senhor, fazendo o melhor que podes, guarda o coração tranquilo. Prossegue. De esforço limpo e atitude reta. Caminho adiante na convicção de que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Ou seja, nós vamos ser cobrados, avaliados pela nossa consciência, por nós mesmos. Somente nós. Ah, Guará, tadinho de você. Você teve um pai que não te educou. Você teve um pai que durante a vida toda te conduziu para o mundo da droga. O exemplo que ele te deu. Essa avaliação não existe em lugar nenhum da literatura espírita. Não vai acontecer isso. Quando nós formos chamados ao compromisso de avaliação, que funciona dentro da nossa consciência, por que dentro da nossa consciência? Porque a lei divina está dentro de nós. Já mostramos aqui várias semanas, em vários estudos. A lei divina está dentro de nós. Nós mesmos sabemos o que é certo e o que é errado. Nós mesmos vamos ser avaliados por nós mesmos, pela nossa consciência. Quando ele fala, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus, é isso. Por que a Deus? Por causa da lei divina que está dentro de nós. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. E essa avaliação montada em cima do outro, seja ele seu pai, seu filho, seu irmão, quem te educou, não vai existir, porque a conta é individual. Quem me conduziu mal, quem me educou mal, quem me orientou mal, vai pagar pelo que ele fez? Sim. Mas eu vou responder por mim mesmo. Em lugar nenhum na literatura espírita mostra os espíritos sendo avaliados e compensados pelo que receberam em vida de ruim. Não existe isso. Pelo contrário, o que fizeste para superar o mau pai que você teve? Porque a vida não é por acaso. O nosso confronto de convivência pessoal, de convivência, não é por acaso. Então eu mereci aquele pai. Ele vai responder pelos atos dele? Sim. Mas ele para com ele e nós para conosco.
Por isso que Emmanuel coloca isso no final. Não é Deus, nosso Pai, que vai corporificar e nos julgar como num tribunal. Não, é a nossa consciência. Por isso que nós temos que ter a consciência tranquila, fazer essa autoanálise. Fiz tudo ao meu alcance para conviver bem com meu filho, com meu pai, com meu irmão, com meu vizinho, com meu funcionário, com meu patrão, onde você estiver. Aí a lição de Emmanuel claríssima. Ela vai ficar gravada aqui nessa aula. Toda vez que você quiser ver, tá lá todas as aulas. Essa é a aula número 134. Nós já temos 134 com essa aula gravadas aí no YouTube. Com vários temas, vários temas. Busquem, aproveitem, aprofundem. E nós temos o carinho sempre de colocar a fonte para você ir atrás, ler a lição completa, ler o livro todo. E todos os livros, principalmente esses da Lavra do Chico Xavier, são de espetaculares. Eles são tidos como livros básicos da doutrina. Muito se fala nas obras de Allan Kardec, né, que é a base da doutrina, mas o do Chico ela é complementar. Alguns autores chegam a falar que ela é base também. Porque todas as obras são de alto valor. Tá aí as lições que nós trouxemos como prova disso. Esperamos mais uma vez que todos nós, possamos absorver esse conteúdo e lutarmos muito para colocarmos em prática nesse mundo que está tão difícil, está tão complicado, mas que precisamos vencer. E nós precisamos nos armar de conteúdos superiores. Eu convido a vocês a continuarmos nesse estudo, nesse trabalho, para crescermos em conteúdo e trabalharmos essas questões dentro de nós. Que as bênçãos de Jesus estejam conosco agora e sempre. Convidamos os irmãos para que nesse momento possamos unir a nossa mente numa oração em favor, principalmente daqueles companheiros que mandaram os nomes através do nosso WhatsApp para tratamento à distância. Amado Mestre Jesus, Mãe Maria Santíssima, amigos espirituais que sempre estão conosco, incansáveis no campo do bem, no campo das boas orientações, das boas companhias, no campo das boas intuições para conosco. Obrigado pela vida, pela oportunidade reencarnatória. E os irmãos que mandaram seus nomes para tratamento, abençoa-os, fortalecendo-os, como nós já estudamos, Senhor. Não nos tire de nenhum de nós, nem dos nossos irmãos, a dor tão importante para o nosso crescimento espiritual. Mas, Senhor, Mãe querida, fortaleça a todos para que, encorajados pelo seu campo do amor, pelo seu manto de luz, possam se tornar grandes espiritualmente e vencermos as lutas tão importantes para o nosso crescimento espiritual. Que a tua paz, que o teu amor, que a tua luz possa fortalecer, possa nos cobrir com esse manto sublime de amor e de luz. E todos nós, onde quer que estejamos, em especial a todos os lares, tão importante para o equilíbrio, para a renovação fluídica, o fortalecimento dos campos superiores energéticos que protege cada lar. Graças te damos e que assim seja. Muito bem, amigos, agora finalizando, nós vamos mostrar aí o nosso trabalho social, tá? Então tá aí, nós vamos projetar para vocês a cesta básica, que nós distribuímos sempre que temos recursos, nós estamos dependendo da ajuda de vocês para a gente compor os nossos itens da cesta básica, o enxoval que a gente também distribui, que tem o nome aí da Mãe Zeferina, uma das mentoras da nossa instituição. Então, o trabalho com as mães, elas recebem esse kit aí, ó, tanta coisinha, né, que está em 2 páginas, e aqui os dados para você contribuir conosco, ou financeiramente, ou com os itens que nós mostramos aí para você. Tá rapidinho, mas você pode rever e ver direitinho aquilo que você pode nos ajudar. Nós dependemos da sua contribuição.
para dar sequência ao nosso trabalho. Tá aí o WhatsApp, para quem não tem, gravem. Tá aí o Instagram para você curtir o nosso vídeo, dar o joinha, ativar lá o sininho, que é uma maneira que a gente tem também de contribuir com a divulgação da doutrina, com a nossa instituição, com o trabalho que nós realizamos. Que as bênçãos de Jesus estejam conosco na sequência da nossa semana e quarta-feira que vem, 20 horas, e no YouTube nós vamos trazer mais um tema de estudo para todos nós. Um abraço a todos e até lá.